A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, você que vai ouvir a oração da noite de hoje, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre o seu coração. Aleluia. Mais uma noite. Estamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Se eu e você estamos agora respirando, falando, ouvindo, enxergando, se movendo, apalpando, não é mérito meu e nem é mérito seu. É mérito de Deus. É dele, é por ele, é para ele. São todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes de nós irmos meditar na palavra, eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com um amigo ou um parente, com alguém que você sentir no coração de compartilhar, amém? A palavra do Senhor, ela é vida, ela nos traz vida, e não é uma vida como a que está no mundo. As coisas que estão no mundo são passageiras, são aparências, mas a palavra de Deus, ela nos preenche de dentro para fora. Então compartilhe essa palavra, seja bênção na vida de alguém, amém? Ative o sininho da notificação clicando na opção todas, para que você receba os vídeos que eu vou estar colocando aqui segundo a ordem do Senhor. Também se inscreva no canal, amém? Vamos crescer junto na fé, vamos crescer junto na experiência com Deus e no conhecimento de quem é esse Deus maravilhoso. Meus queridos, hoje eu fui descansar um pouco à tarde e eu dei um cochilinho breve. Quando eu despertei em meu coração sobre a criação de Deus, sobre a maneira de quando Deus criou todas as coisas. Eu fiquei meditando e me regozijando no Senhor, na grandeza dEle, na bondade dEle, no amor dEle e na misericórdia. E o Espírito Santo de Deus me levou no livro de Gênesis, que é o livro do princípio de tudo. E eu fui estudar um pouquinho, fui meditar, fui ler. Bendito seja o nome santo do Senhor. E no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2, fala que a terra, meus queridos, era sem forma e vazia. E fala também que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E eu fiquei meditando esse mesmo Espírito que desde o princípio estava com Deus, agora, hoje, através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário por nós, habita dentro do nosso interior. Que coisa tremenda! Que coisa maravilhosa da parte de Deus para com a sua criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma trindade que trabalha em concordância para o bem de todas as coisas. E no capítulo 2 de Gênesis ainda, versículos 7, 8, 9, vai falar sobre a formação do homem. Fala assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Olha que interessante. Quando Deus formou o homem, primeiro Deus criou o mundo. Primeiro Deus criou tudo que hoje nossos olhos humanos contemplam: o céu, a terra, o mar, os pássaros, os peixes, as feras do campo, eu e você, todas as coisas. Depois Deus, tudo que Deus ia criando, meus queridos, meus irmãos, a Bíblia diz que ele se agradava, que ele via que era bom. Então, quando ele acabou de criar tudo no sexto dia,
ele descansou no sétimo. E no capítulo 2, a partir do versículo 7, 8, 9 adiante, vai falar o que eu acabei de ler. E é interessante que Deus, ele criou um jardim. E ele levou o homem para habitar, para morar nesse jardim. E a Bíblia relata que Deus não colocou o homem lá e foi embora. Não, meus queridos. Deus colocou Adão no jardim e também colocou tudo o que Adão iria precisar. Ou seja, Deus colocou suprimentos para Adão lá no jardim do Éden. Mas Adão tinha acesso a tudo no jardim do Éden, mas ele não podia nem tocar, nem comer e nem sequer olhar para a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou Adão no jardim do Éden, mas limitou Adão em relação a este fruto, a esta árvore. Deus ordenou, Deus deu um mandamento. Olha, Adão, eu te criei, eu fiz você a nossa imagem e semelhança. Eu criei esse jardim para que você habite e tô te dando autoridade para você colocar nome em todos os animais que vão habitar aqui com você. Você tem acesso a qualquer alimento, a qualquer árvore, mas você jamais poderá nem olhar, nem tocar e nem comer da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus deu a Adão acesso a tudo que estava no jardim, menos a essa árvore. Deus deu uma ordenância, um mandamento. E o Senhor falou que se ele tocasse ou comesse ou olhasse para essa árvore, ele morreria. E esse morrer que Deus está falando está relacionado à morte eterna. Ou seja, se Adão comesse daquele fruto, ele seria destituído da glória de Deus. Ele ficaria longe daquela habitação ali, aonde o Senhor havia colocado ele. É bom lembrar que a Bíblia relata aqui em Gênesis ainda que o Senhor todos os dias, na viração da tarde, na viração do dia, que significa a tarde para a noite, o Senhor ia visitar Adão. O Senhor ia lá no jardim. Então isso significa que Adão tinha acesso a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E era algo maravilhoso, era algo glorioso. Mas a Bíblia relata que um certo dia, Deus criou a mulher, porque Deus viu que não seria bom que o homem estivesse só. Então Deus deu um sono a Adão, um sono bem profundo, e criou a mulher da costela do homem e entregou a Adão. E assim foi, eles ficaram ali e habitaram, até que um certo dia, Satanás se materializou em uma serpente e enganou Eva. Eu quero que vocês entendam essa palavra que eu vou falar agora da parte de Deus. A Bíblia não relata que Satanás obrigou Eva a comer o fruto. A Bíblia não relata que Satanás pressionou Eva para que ela comesse daquele fruto. O versículo 12 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Versículo 13: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Olha que coisa tremenda. Ou seja, Satanás, meus queridos, ele é o pai da mentira. O inimigo não obriga ninguém a fazer coisa errada, mas ele tem uma estratégia. Ele é enganador. Ele engana as pessoas para que as pessoas vejam ou acreditem que aquilo que elas estão buscando é o certo, é bom. Ele convenceu Eva a comer o fruto
que Deus havia proibido que eles nem sequer olhassem, quanto mais comer. Então ele enganou Eva. Eva comeu do fruto e deu a Adão. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. A partir do versículo 14, a gente vai ver aqui as consequências da desobediência de Adão e Eva. Eu quero que você entenda algo. Deus não criou Adão e fez com que ele fosse um prisioneiro. Não. Deus criou Adão para ser livre, ter livre acesso ao jardim. Mas Deus impôs uma ordenância. Deus permitiu, porque Deus deu o livre-arbítrio para que eles escolhessem se eles iriam obedecer à ordenância de Deus ou se eles iriam praticar o desejo que iria vir sobre eles. Versículo 14 diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo aqui, esse versículo 15, Deus está se referindo a Jesus. Deus já tinha um plano preparado para retornar, para trazer de volta a sua criação para perto de si. Então Deus está dizendo: olha, Satanás, tu fizeste isso, mas eu já tenho alguém que vai ferir a tua cabeça, que vai pisar na tua cabeça, que vai te destruir. Tu ferirás o calcanhar, ele irá sofrer, porém irá te vencer, e eu restaurarei novamente a minha criação. Então começa as consequências da desobediência de Adão e Eva a partir do versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis. E o Senhor diz à mulher, e a mulher disse: multiplicarei grandemente tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha a consequência da desobediência. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo no suor do teu rosto. Comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha a consequência, meu querido, minha querida, meu irmão e minha irmã que vai ouvir essa mensagem da parte de Deus nesta noite. Irmã, e o que é que você quer falar com tudo isso? Primeiro, Deus quer falar aos nossos corações. O quê? Que toda decisão errada, que toda desobediência vai gerar uma consequência nas nossas vidas. Em nenhum momento Deus criou o homem para a destruição. Deus criou o homem para a vida, e a vida eterna, meus queridos. Mas por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado contaminou toda a criação. Satanás, a Bíblia diz que ele foi banido do céu eternamente porque ele se rebeliou contra Deus e ainda convenceu a terça parte dos anjos do céu contra o Criador, porque ele queria ser como Deus, ele sentiu inveja de Deus. Então, para ele não tinha mais perdão. Ele não poderá mais ter acesso ao céu, porque ele está condenado. Então, ele não se deu por vencido, ele quis destruir a criação de Deus, algo que Deus muito amou e ainda continua amando.
Mas Deus não perde batalha, Deus não perde guerra, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, a Bíblia vai dizer lá em João 3, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo e contaminou toda a criação. Mas também através de um homem, que é Jesus Cristo, superabundou a graça. E hoje, somente através de Jesus, eu e você poderemos ter acesso de novo ao Pai, ao nosso Deus. Eu e você poderemos voltar a Manchorebando Calabaraçá para a vida eterna com o nosso Abba Pai, com o nosso Pai amado, que nos criou com muita alegria, com muito amor, com muita satisfação, a sua imagem e semelhança. Satanás está no mundo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E nós só poderemos estarmos livres do pecado e da destruição terrena e eterna através de Jesus de Nazaré. No versículo 35 e 36, ainda do capítulo 3 de João, diz assim: O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Está se referindo a Jesus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Muitas pessoas têm a visão de que Deus é bom e estão certas. Deus é bom, não tem outro, não existe outro, não há outro, só há um que é bom. O próprio Jesus afirma isso quando o jovem rico se aproxima dele e diz: Bom mestre. Ele responde ao jovem rico: Por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é o Pai. Então não há outro, não haverá outro, não tem outro, somente Deus é bom. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui no versículo 35 do capítulo 3 de João: O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que é que essa palavra quer dizer? A gente sabe que Jesus veio ao mundo, Jesus ele sofreu por nós, ele pagou o preço da nossa dívida, que foi colocada quando Adão pecou contra Deus na desobediência. É como se fosse, vamos conjecturar aqui, um papel de uma terra. Quando você compra uma terra, aquela terra passa a ser sua. Então, quando Adão pecou, desobedecendo a ordenança que Deus havia dado a ele, era como se Adão estivesse dando a escritura da terra para o próprio Satanás. Era como se Adão estivesse dando autonomia para que Satanás viesse para a terra, ao mundo, e destruísse tudo aquilo que o Senhor havia feito. Então, o que acontece? Aqui é só uma conjectura, eu estou só conjecturando, irmãos. Você que vai ouvir essa mensagem para que você possa entender melhor. Então, Jesus, ele veio com esse propósito de pagar a nossa dívida. A Bíblia diz que o inimigo é o príncipe deste século e que ele move as coisas para causar destruição em tudo aquilo que Deus criou, inclusive a sua criação, que é o homem que foi feito à sua imagem e semelhança. Então Jesus veio à terra, pagou a nossa dívida, aleluia, venceu a morte. Por quê? Porque nós seríamos condenados eternamente, nunca mais nós teríamos acesso a Deus, nunca mais nós voltaríamos para casa,
por causa da condenação eterna, porque o Senhor disse a Adão: no dia em que tu comeres, tu morrerás. O Senhor estava dizendo, no dia que você comer, Adão, você não terá mais acesso a nada que se diz respeito a mim. Você não terá mais acesso ao céu, você não terá mais vida eterna. Eu vou ser obrigado a enviar você para o abismo, que é o castigo que eu criei e fiz para Satanás e seus anjos que se rebelaram contra mim. Mas Deus não queria isso, porque Deus nos ama. Então Deus enviou o Jesus de Nazaré. Esse é o nosso Salvador. Jesus, meus queridos, é o nosso mediador entre Deus e o homem. Jesus é uma ponte que nos leva a ter acesso novamente a Deus, somente através de Jesus. Então, essa mensagem da noite de hoje é uma mensagem de salvação. É um alerta para você que está aí no mundo, vivendo da sua maneira, do seu jeito, sem se preocupar para onde vai a sua alma. Deus não nos criou para destruição. Deus nos criou para a vida eterna, para estar com Ele na sua morada santa. E da mesma forma que Satanás enganou Eva, dizendo que se Eva comesse, não aconteceria nada, ele convenceu Eva para que Eva comesse do fruto e Eva deu ouvido à voz da serpente. Assim, muitas pessoas também têm dado ouvido às mentiras de Satanás e têm rejeitado a verdade de Deus, que é Jesus. E essas pessoas que rejeitam Jesus não receberá a vida, mas receberá a ira de Deus. E a ira de Deus vai permanecer sobre estes que não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos trazer salvação. A palavra do Senhor diz que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Jesus é o novo que nós precisamos. Jesus é o único que pode nos tornar uma nova criatura. Jesus é o único que pode transformar o nosso caráter. Jesus é o único que pode nos levar novamente para a morada santa, de onde nós nunca deveríamos ter saído. É através de Jesus de Nazaré. Então, se essa palavra está chegando até você nesta noite, não endureça o seu coração, mas permita que ela entre dentro do seu interior e produza vida, e traga transformação, traga libertação, e transforme você em uma nova criatura, para que você possa ter acesso a Deus, aleluia, livremente. Mas quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos nos submeter a Deus. Precisamos viver uma vida de obediência. Precisamos abandonar o pecado, porque o pecado causa morte eterna. O pecado traz destruição. O pecado pode nos deixar distante de Deus eternamente. Então não perca tempo, não deixe para amanhã. Não fique pensando daqui a um mês, daqui a um ano, quando eu envelhecer. Você não sabe o dia da manhã. Não perca a sua salvação, não perca a oportunidade que Deus está te dando de viver uma vida nova na presença do Senhor aqui na terra. Eu costumo dizer, meus queridos, quem não anda com Jesus na terra também não vai ter a oportunidade de estar com Ele no céu. Quem despreza Jesus na terra não vai ter acesso ao céu. Não vai entrar no céu quem despreza o Filho de Deus. Porque quem despreza o Filho de Deus está desprezando o próprio Criador. Sabe por quê? Porque Deus enviou Jesus para nos salvar. Então, quando você despreza Jesus, você está desprezando a salvação da parte de Deus. É uma escolha que cada um de nós precisamos fazer, uma decisão.
Deus não nos obriga, porque Ele deseja que essa decisão seja tomada com o reconhecimento de que nós precisamos da misericórdia dEle, de que nós precisamos de Jesus para ter acesso ao nosso Papai, ao nosso Senhor, que nos fez a sua imagem e semelhança. O inimigo da nossa alma, meus queridos, nos odeia. Sabe por quê? Porque ele queria ser como Deus e não conseguiu. Mas Deus fez eu e você a imagem e semelhança dele. Então, não perca tempo. Entregue a sua vida a Jesus, porque Jesus está voltando. A incredulidade, meus queridos, não agrada a Deus. Porque a incredulidade faz com que a gente não acredite de quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós. Então peça ajuda a Deus. Ele tem poder para mudar a sua história. Jesus tem poder para te santificar, para te purificar, para te perdoar. Não importa o tamanho do seu pecado. Jesus é poderoso para te perdoar. Ele é grandioso. Ele é santo. E Ele quer te perdoar. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua rota para um caminho diferente, para um caminho que vai levar você para a vida e não para a destruição. Então guarde essa palavra no seu coração nesta noite. Medite nela dia e noite, porque ela vai produzir frutos, vai produzir vidas dentro do seu interior. Jesus te ama, deseja te salvar, te transformar, fazer de você uma nova criatura, uma árvore frutífera. Não uma árvore seca, não uma árvore que dá frutos podres, mas uma árvore verdejante, uma árvore que dá frutos bons na presença desse Deus, que é uma fonte de água viva. Feche os seus olhos com fé e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, é por intermédio de Jesus que nesta noite eu te louvo por esta rica palavra. Senhor, Tu és bom, Tu és grande, Tu és fiel, Tu és poderoso. Muito obrigada porque o Senhor falou conosco nesta noite. Eu quero te apresentar a cada vida que vai ouvir esta oração, esta palavra vinda da tua parte, Pai. Pai, que o Senhor possa alcançar cada lar, cada família, cada coração através dessa mensagem, Senhor. Meu Deus, que a tua mão esteja estendida para salvar esta vida que vai ouvir, meu Deus, a tua palavra, essa mensagem. Pai, tenha misericórdia. Pai, visite este lar. Pai, traga consolo, traga vida, livramento, saúde, graça e paz. Remaica sobrecanto. Se porventura você ouviu essa palavra e deseja entregar sua vida a Jesus, ore dessa forma. Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu acredito na tua existência. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e preciso de Jesus para ser perdoado e para entrar no céu. Por isso, nesta noite, Senhor, eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus Cristo é o Salvador da minha vida. E eu recebo essa salvação, eu recebo esse perdão do Senhor, meu Deus. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a continuar, a caminhar e permanecer na tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenha uma boa noite na presença do Senhor Jesus. Se você fez essa oração de confissão, procure uma igreja mais perto da sua casa e vá congregar, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor. Tenha uma boa noite na presença de Deus.